Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é como posso contribuir para a paz. Então, nós temos essa grande questão, né? Parece que a paz é alguma coisa que tem que ser resolvida, solucionada pelas nações, pelos governos, pelas grandes lideranças, e eu, como indivíduo, como pessoa, não tenho papel nenhum. Não, nós temos um papel sim. Nós temos um papel importantíssimo, são várias questões que se tornam quase não, absolutamente vitais, né? E são coisas que dependem do nosso comportamento. Então, interessantemente, as orientações que vêm das escrituras Bahá'ís, que vêm do Centro Mundial Bahá'í, nos dão dicas muito boas de qual é o nosso papel enquanto indivíduos, enquanto pessoas, para fazermos com que a paz possa, de fato, acontecer, né? Então, eu trago aqui para vocês hoje 6 pontos, 6 ah, digamos, responsabilidades, talvez vocês queiram colocar, ou 6 possibilidades, talvez até mais agradável, né, aos nossos ouvidos, que nós podemos, sim, colocar em ação para que a paz possa acontecer. A primeira condição para que a paz possa acontecer, e que nós, como pessoas, temos um papel fundamental, é termos corações abertos. O que significa ter o coração aberto? É estar aberto a qualquer novidade, a qualquer notícia, a qualquer ah, percepção que nos seja trazido. O nosso coração tem que estar aberto, ou seja, não termos preconceitos, não termos ideias pré-concebidas. Um coração, quando está fechado, ele fica ensimesmado, ele volta para si mesmo, e o que acontece com a gente? Eu só vejo a mim mesma, eu só vejo a mim mesma, eu não vejo as demais pessoas. Eu não consigo perceber o outro, porque o meu coração está fechado, o meu coração não está aberto. Então, a primeira coisa é o coração aberto, é o coração livre de preconceitos. E eu acho essa expressão tão bonita, coração aberto. Porque a gente fala assim, liberte dos preconceitos, parece uma tarefa difícil, que a gente diz, não, mas é porque eu nasci dentro desse ambiente, eu nasci com com essa cultura, os povos nascem com as suas próprias culturas, então como é que a gente pode se livrar disso? Mas não, a orientação é tenha o coração aberto. Se você abre o seu coração, você consegue, então, dialogar com as pessoas, e ao dialogar com as pessoas, você vai tornando a paz algo mais viável, algo mais possível. A segunda coisa muito interessante para que a gente possa colaborar para a paz é que nós tenhamos uma paixão pelo progresso. O que significa eu ter paixão pelo progresso? Eu desejar ver o progresso. Eu desejar ver as pessoas progredirem, as sociedades progredirem, os países progredirem. Quando eu tenho uma paixão pelo progresso, eu vibro com a vitória dos outros. Eu me torno um tutor de quem quer que deseje transformar a sua vida, progredir na sua vida. Então, isso faz de mim, quando eu tenho paixão pelo progresso, paixão por ver as coisas se transformarem, paixão por ver o mundo não ser sempre o mesmo, de acontecerem mudanças, isso é ter paixão pelo progresso. E quando eu tenho paixão pelo progresso, eu desejo ver o progresso dos outros. Uma das coisas mais importantes que demonstra o nosso desapego é eu vibrar com a vitória do outro. Eu estou totalmente desapegado. Quando eu vibro com a vitória do outro, eu vibro que se o outro vai melhorar de vida, se a outra pessoa vai se tornar mais profunda em educação e conhecimento, e eu talvez não. Não é que eu vibre pelo progresso do outro, porque eu já estou no estágio muito avançado. Eu posso estar no estágio de progresso muito pequeno com relação à educação, à cultura, a bens materiais ou o que seja. Mas eu vibro com o progresso dos demais. Então, uma paixão pelo progresso é que leva as nações a desejarem o estabelecimento da paz. Então, nós é que temos que fazer isso.
O terceiro elemento é ter uma energia criativa sem limites. Por que que nós temos que ser criativos? Por que que temos que buscar a criatividade? Hoje eu estava fazendo um trabalho de coaching e a pessoa que eu estou atendendo, ela dizia, meu companheiro de trabalho não é criativo. Eu vejo que ah, outros colegas de trabalho são muito mais criativos do que ele, mas ele é um igual para a par comigo, mas eu gostaria de ver ele falando mais nas reuniões, apresentando mais propostas, sendo mais criativo. E eu perguntei, o que que você está fazendo para ajudar o outro a ser criativo? Ela parou e falou assim, não tinha pensado nisso. Eu posso ajudar ele a ser criativo. Como é que você ajuda as pessoas a serem criativas? É criando uma ambiência, por exemplo, onde o erro não é considerado como algo reprimir, que a gente tem que reprimir, né? O erro é considerado como uma possibilidade de progresso. Olha aí a paixão pelo progresso. Quando eu não me sinto constrangido pelo fato de que naquele ambiente, naquela sociedade, eu não sou constrangido pelo fato de ter errado, de errar, de tentar e não dar certo, eu aumento a minha criatividade. Então, essa energia criativa sem limites é aquela que vai nos criar possibilidades de encontrarmos meios para que mais corações estejam abertos, meios para que o progresso possa acontecer de uma forma mais poderosa, mais forte. Agora, nem tudo são flores quando a gente quer alcançar a paz. E como nem tudo são flores quando a gente quer alcançar a paz, nós temos que desenvolver uma outra qualidade, resiliência, grande resiliência. Porque toda vez que nós fazemos um movimento em direção à transformação, muitas vezes acontece um movimento contrário de resistência. Muitas pessoas à nossa volta podem resistir. A resistência, ela é, na verdade, um fator que nos impulsiona também. Por isso que nós temos que ser resilientes. O que é ser resiliente? A borracha é resiliente. Eu aperto, ela volta ao mesmo lugar. Isso é resiliência. Ou seja, eu sofro pressão, eu volto novamente ao meu estado natural, porque aí eu consigo progredir. Um exemplo, uma analogia que eu sempre gostei muito, que foi apresentada por Ruhier Rabbani, a esposa do guardião da fé Bahá'í, num livro dela chamado Prescrição para a Vida, um livro antigo, já está, imagino, fora do mercado. E ela dizia o seguinte, vejam o avião. O avião, para que ele possa levantar voo, ele precisa ganhar muita velocidade, mas ele precisa da resistência do ar. Se o ar não fizer uma força contrária ao movimento do avião, o avião não sobe. Por isso que a asa do avião tem todo o desenho aerodinâmico, etc., para que isso possa acontecer. Então, eu preciso da resistência, mas eu preciso de resiliência, eu preciso aprender a sofrer a pressão e não me deixar levar pela pressão para que eu possa, então, oferecer o máximo que eu tenho para oferecer nesse caminho de construção da paz. Agora, a paz só vai acontecer, é o próximo item, se nós valorizarmos a diversidade. A paz, ela nasce de uma força que somente a diversidade pode nos oferecer. Por que a diversidade é tão importante? Pensemos em diversidade de pensamentos, pensemos em diversidade de culturas, pensemos em diversidade de formações, pensemos inclusive na nossa própria diversidade étnica, a cor de pele, diversidade de gênero. Todas essas diversidades, elas aumentam o potencial de realização. Por isso que hoje em dia se fala tanto que as empresas mais prósperas são aquelas empresas em que a diversidade se encontra melhor estabelecida. Por isso que as grandes empresas agora têm vice-presidências de diversidade. Pasmem. Por que elas buscam tanta diversidade? Porque elas sabem que é através da diversidade que aparece um turbilhão de novas ideias e por isso é através da diversidade que a criatividade também vai ganhar muito espaço. Então vejam, essa combinação, né,
de coração aberto, com diversidade, com paixão pelo progresso e energia criativa associada à resiliência, nos faz com que nós percebamos a última dica. A última dica é: nós temos que manter as nossas mentes iluminadas por aquilo que é o espírito da época. O que é o espírito dessa época? Queiramos ou não, o planeta vai se tornando cada vez mais um só país. Porém, há forças, por isso a grande resiliência, que agora cada vez mais crescentemente, de repente, começam a se opor à ideia de uma união planetária. Então veja o que aconteceu com o Brexit na Grã-Bretanha. Né? Saíram da ideia de formar uma Europa unida. Existem vários confrontos ainda nacionais que nos levam, vejam a guerra da Ucrânia, e, enfim, nós não vamos aqui agora investir o nosso tempo precioso em falar do que está dando errado, mas tem muita coisa que está dando certo. E o que é que está dando certo? O espírito da época, o espírito desse momento que a humanidade vive, é o espírito de unir-se numa grande nação mundial. Esse é o espírito dessa época. Vejam, por exemplo, se nós não tivéssemos, né, na época que vivemos, as Nações Unidas, vocês não poderiam estar assistindo agora, ao vivo, essa fala que eu estou fazendo, porque a internet seria impossível, e não poderiam assistir depois no YouTube, como muitos estão assistindo agora. Por que eu digo que seria impossível? Porque se não houvesse a ONU, não haveriam os protocolos aonde os computadores possam conversar entre si. Eu preciso de um organismo mundial para que os protocolos mundiais existam. É como se vocês pensassem a internet, se não tivesse os protocolos de conversação entre diferentes países, era como se eu tivesse um trem que começava com uma bitola larga, andando numa linha, e de repente muda de país, a bitola diminui. Isso é uma realidade. Eu peguei trem, décadas atrás, 40 anos atrás, entre Alemanha e França, em que o trem não era direto. Você ia da Alemanha até a fronteira com a França, você tinha que descer do trem e pegar um outro trem, porque as bitolas eram diferentes. Então, essa ideia de que o mundo não pode viver com bitolas diferentes, né, é um mundo onde o espírito da época tem que estar muito claramente colocado. O mundo tem que e vai continuar se unindo. Agora, pode haver uma série de confrontos, contendas, discussões, brigas, porque eu não quero me unir, mas isso faz parte dessa, digamos, de uma perspectiva adolescente, de uma infância para a adolescência da humanidade, onde esses conflitos e confrontos são típicos dessa idade de uma imaturidade. Mas o planeta Terra e a humanidade como um todo, apesar de todos os conflitos que nós estamos vivendo, ela vai caminhando para uma maturidade. E essa maturidade é ela que vai levar a gente a querer a justiça como sendo o maior patrimônio que a humanidade tem. Então, se nós estivermos iluminados pelo espírito da época, que fala, por exemplo, que não é possível eu aceitar que pessoas morram de fome, que pessoas morram de doenças, e que nós temos que nos mobilizarmos, né, para ajudar as pessoas a poderem progredir, a poderem ganhar, a poderem ter o seu espaço de vida garantido, esse sentimento de justiça é um elemento do espírito da época. Essa época que nós vivemos, o século XXI, é diferente do século XV, onde o direito de um povo diferente viver não era um dado, era uma coisa absolutamente considerada como próximo do absurdo. Que direito o outro tem de viver? Direito de viver tenho eu que tenho que fazer valer os meus direitos. Mas nós vamos caminhando para isso. Claro, vocês vão dizer, mas há momentos onde eu não vejo essa justiça, eu não vejo esse espírito da época. Verdade, mas lembrem-se, nós estamos no estágio de transformação. Todos nós que estamos aqui assistindo essa minha fala, já passamos pela nossa adolescência, possivelmente, talvez eu tenha
espectadoras e espectadores na adolescência aqui, se estiverem na adolescência, vão saber. Nós passamos por fases profundas de nem nos entendermos corretamente na nossa adolescência. É uma fase de mudanças, é uma fase de revolta interna. Parece que a gente sempre é do contra. Parece que essa é a tônica do adolescente. É porque o adolescente tem uma energia enorme para oferecer, mas não sabe como fazer isso. A humanidade está nessa adolescência. A humanidade está nessa fase em que ela não sabe colocar essa sua energia em pleno funcionamento e em plena oferta para os demais. Por isso que, voltando esses 6 pontos, corações abertos, uma paixão pelo progresso, energia criativa sem limites, grande resiliência, uma força que surge da nossa diversidade e, por fim, uma mente iluminada pelo espírito da época e inspirada pela busca da justiça. Se nós nos dedicarmos a essa transformação interna nossa e fizermos desses 6 pontos um elemento de autoavaliação diária, nós estaremos contribuindo para a paz de uma forma impressionante, porque nós vamos ser os elementos de transformação da sociedade que tanto nós desejamos que essa sociedade se transforme. Então, lembre-se desses 6 pontos, anotem e vejam como vocês podem fazer a sua contribuição para o estabelecimento da paz.